Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Vamos nessa então, começando o nosso papo de hoje, 3h17, horário brasileiro oficial, né? Horário oficial de Brasília. A gente recebe todo mundo que está aqui no YouTube. Estamos ao vivo pelo YouTube, também pelo aplicativo da 316, no site da 316. Todo mundo conectado com a gente nessa tarde maravilhosa de sexta-feira. Como o pastor Marcelo já adiantou pra gente, o tema de hoje é a Bíblia é um papa de papel? E aí, pastor São, fala pra gente qual foi o gatilho que levou o senhor a abordar esse assunto hoje? Por favor, tô curioso. Vamos lá. Nayan, você sabe que como universitários missionários que nós somos, a gente vive andando numa linha muito fina. Tem horas que a gente apanha de um lado, tem horas que a gente apanha de outro, tem horas que a gente tem que bater de um lado, tem horas que a gente tem que bater no outro. Mas uma coisa muito importante para todos nós que nos dedicamos a pregar Jesus dentro da universidade, estamos na universidade e queremos que os nossos colegas, os nossos professores conheçam o Evangelho, um assunto muito central, muito importante para nós é o valor da palavra de Deus, o valor da Bíblia, né? E a gente está sempre falando sobre o valor, sobre a importância, sobre como a Bíblia ela guia a nossa missão, como a Bíblia guia as nossas respostas diante desse mundo, diante de tantas polêmicas, tantas necessidades, tantas demandas que esse mundo acadêmico, esse mundo moderno dá. A gente busca na Bíblia as respostas a essas questões do homem atual. Então, nós aqui do Somos Um não poderíamos deixar de comentar, não poderíamos deixar de reagir ao vídeo chamado A Bíblia Fala Hoje, né? Que faz parte de uma série chamada Conversas Pastorais. Esse vídeo é apresentado por Ed Renekiewicz, Karen Colares e Edson Nunes. Tá? Esse vídeo circulou aí há algumas semanas e ele traz algumas questões muito importantes e muito urgentes para a gente, como universitários missionários, tratarmos. Eu poderia falar sobre esse assunto, se a Bíblia é um papa de papel, sem mencionar nomes, né? Eu poderia apenas dizer e não mencionar o que levou a gente a tratar esse assunto, mas eu achei melhor trabalhar com bastante transparência e dar os nomes mesmo, dar os nomes de por que estamos falando isso e qual é o tema, qual é a questão, né? Por quê? Porque ainda hoje, muitos evangélicos ainda têm o pastor Ed Renekiewicz como uma referência, especialmente jovens, especialmente universitários, né? Muitos ainda o seguem, o admiram e tomam o que ele diz como uma referência teológica. E é importante dizer, né, que o pastor Ed Renekiewicz não é evangélico, sabe? Essa é uma informação muito que pode espantar muita gente, mas que precisa ser dita e precisa ser explicitada. Inclusive, esse vídeo é um vídeo em que ele escancara, ele e a liderança da igreja dele escancaram o rompimento com o movimento evangélico, que é uma coisa que já se vinha percebendo há muito tempo e ele deixando cada vez mais claro, mas nesse vídeo aqui, ao mostrar qual é a postura, qual é a posição que ele e a liderança deles têm em relação à Bíblia, ele deixa assim, olha gente, é aqui, ó, cartas na mesa, tá tudo aqui bem claro para você. Existe a religião evangélica e existe a religião do Ed Renekiewicz. Isso precisa ficar muito claro, tá? Inclusive, o título dessa conferência que foi para o YouTube, quem quiser pode assistir na íntegra depois, o título é A Bíblia Fala Hoje, mas em todo o conteúdo desse vídeo eles dizem o contrário disso. Eles dizem que não, a Bíblia falou ontem, e se a gente repetir hoje o que a Bíblia falou ontem, isso é muito perigoso.
Né? Por isso a tese dele, que já tinha falado em outros tempos, precisamos atualizar a Bíblia, precisamos dar outros sentidos à Bíblia, né? Senão a Bíblia não deve falar hoje, tá? Então, o vídeo dele combate a teoria a doutrina da inerrância bíblica, a doutrina da infalibilidade das Escrituras e ressignifica o sentido da inspiração das Escrituras. Tá? Então, por isso, a gente vai fazer um programa de hoje, né, como se fosse um react. No YouTube tem muito... Estamos agora no YouTube, né? O YouTube tem os vídeos de react, em que você vai vendo trechos de um vídeo e vai se dando a impressão. Não daria tempo para a gente fazer um react em todo o vídeo, mas eu vou pincelar, a gente vai conversar um pouco sobre alguns pontos e algumas questões problemáticas desse vídeo e dar a resposta que a gente entende ser a mais apropriada, a resposta mais evangélica e mais que cumpre a missão que a gente tem, tá certo? Então, vamos fazer aí esse react sem ser um react sobre esse tema. Perfeito, beleza então, fechado. Agora 3 horas e 23 minutos aqui na 316 e mais uma vez a gente agradece todo mundo que está chegando agora. Mande aí a tua pergunta, mande aí seu comentário sobre o assunto de hoje, né? De preferência, pessoal que tá aí acompanhando a gente, mande digitado, tá bom? Porque a gente tá tendo ainda algumas dificuldades com áudio para retorno lá do Pastor Marcelo, até mesmo para a galera do YouTube. Então, se você puder digitar, beleza, sua pergunta, o seu comentário, vai nos ajudar aqui até a gente descobrir como a gente vai conseguir esse retorno aqui do áudio. A pergunta que nós temos aqui é: qual o problema que esse vídeo procura corrigir, pastorzão? Isso, esse vídeo ele começa bem, um dos preletores, né, um desses três que foram o Ed, a Karen e o Edson, começam falando sobre um problema real que aconteceu e que Jesus ele aponta na Bíblia, que está em João 5, 39 e 40. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Tá? Jesus está falando aqui com os fariseus, com os líderes religiosos judeus, né? E nas traduções mais tradicionais, a gente tem Jesus falando: examinais as Escrituras, porque credes que nelas encontrareis a vida eterna. Esse verbo, examinais, não é imperativo. Imperativo é examinai. Jesus não está mandando os fariseus examinarem as Escrituras. Jesus está dizendo, como aqui a gente vê na NVT, Jesus está dizendo que eles fazem isso. Eles examinam as Escrituras e eles acham, os fariseus, que nas Escrituras eles vão encontrar vida. Porém, Jesus está explicando o seguinte: não, peraí, não é assim não. As Escrituras apontam para mim. E vocês deveriam vir a mim para encontrar vida. É em mim que tem vida. E vocês ficam só olhando para as Escrituras. Esse é um problema real, né? É o problema de pessoas que não entendem que a Bíblia é um meio para um fim. Que a Bíblia não é um fim em si mesma. A Bíblia, ela existe, Deus nos deu a palavra de Deus para nos conduzir a Cristo. E é em Cristo que a gente encontra a vida. A Bíblia, toda ela, aponta para Jesus. Se a gente examina a Bíblia, como os fariseus faziam, se a gente examina as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, eles, no caso, só tinham de Gênesis a Malaquias, mas se a gente examina tudo e não tem um relacionamento pessoal com o Jesus revelado nas Escrituras, de nada adiantou, tá? Tem muita gente, hoje em dia, eu já conheci muitas pessoas que sabem tudo de Bíblia. Sabem os versículos, sabem os capítulos, sabem citar de cor, sabem até mesmo as doutrinas que a igreja ensina, conhecem tudo, são verdadeiras enciclopédias, mas não têm vida, porque examinam as Escrituras, mas não entendem para que ela existe. Ela existe para nos levar
a Cristo. Tá? Então, ninguém é salvo por decorar versículos, ninguém é salvo por concordar com as doutrinas. Eu concordo com todas as doutrinas ali da declaração doutrinária da CBB. Não. A solução, a salvação, na verdade, ela vem do relacionamento com Cristo, que a Bíblia nos leva e nos aponta para ter. Então, esse problema de pessoas que olham para a Bíblia e acham que ela é um fim em si mesma, e não têm um relacionamento com Jesus, mas apenas estudam e conhecem a Bíblia, isso é um problema verdadeiro, existe. Agora, a solução que o vídeo dá para esse problema é bizarra. A solução causa mais problemas do que o problema em si, tá? Então, esse é mais ou menos sobre isso aí que a gente vai conversar. Topzera, então. Topzera, vamos nessa. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso papo. Você que está chegando agora, nós estamos aqui com esse tema: a Bíblia é um papa de papel? Curioso esse tema, né? Então, vem saber um pouquinho mais sobre isso. Agora, tem uma pergunta aqui intrigante, né? Bibliolatria, isso mesmo, né? Bibliolatria. Até difícil de falar. Ela existe, pastor? A bibliolatria, as pessoas que idolatram a Bíblia, seria isso? Isso mesmo. A Karen Colares, uma das preletoras lá desse vídeo, a Bíblia Fala Hoje, ela toca nesse assunto. E ela fala que o problema dessas pessoas, o problema, por exemplo, dos fariseus apontados por Jesus, e o problema dos evangélicos conservadores, o nosso problema seria a bibliolatria. Estaríamos idolatrando a Bíblia. Por quê? Porque nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque nós dizemos que a Bíblia não falha, porque nós dizemos que a Bíblia é inerrante, tá? Então, isso seria bibliolatria, porque eles fazem uma separação muito radical entre Jesus e a Bíblia, tá? Então, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, mas a Bíblia, se a gente tem... Eles acham que a doutrina da inerrância, da inspiração, da infalibilidade da Bíblia está nos fazendo não encontrar Jesus. Estamos deslocando aquilo que é de Jesus para a Bíblia. Só que esse argumento, né, simplesmente é falso. Não existe bibliolatria. Vamos analisar com calma, né? Vamos entender aí o que é idolatria, o que é qualquer tipo de idolatria, né? Idolatria é você atribuir a uma coisa que não é divina um caráter divino, certo? Se eu pego aqui essa caneta não é divina, e eu passo a dizer, essa caneta é divina, aí eu estou fazendo idolatria, correto? Essa caneta não é divina, eu estou dizendo que ela é, eu estou atribuindo uma divindade a algo que não é, estou adorando, estou me prostrando a essa caneta. Por exemplo, os muçulmanos dizem que nós cristãos, todos os cristãos, são idólatras. Por quê? Porque nós adoramos Jesus. E eles dizem, Jesus é um homem e só existe um Deus. Você deve adorar só a Deus e não a Jesus. Vocês são idólatras. E o que a gente responde? É verdade que existe só um Deus e é verdade que Jesus é um homem. Mas Jesus é um homem que é Deus. Jesus é divino. Então não é idolatria adorar Jesus, porque Jesus é Deus. Você está entendendo? Então, existe uma coisa chamada teologia liberal. Tá? A teologia liberal surgiu lá no século XIX e houve muitas modificações. Hoje em dia, os liberais de hoje não gostam de ser chamados de liberais, mas eles são. E a teologia liberal, ela nega o caráter divino da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é apenas um livro humano. Ou, como é dito no vídeo, nesse vídeo que a gente está reagindo, a Bíblia é um testemunho.
é um testemunho de testemunhas oculares. As pessoas viram, vivenciaram, experimentaram outras coisas e simplesmente escreveram lá os seus testemunhos. Ora, se a Bíblia é um livro somente humano, então nós somos culpados de bibliolatria. Nós dizemos que algo que não é divino é divino. Agora, se a Bíblia é a palavra de Deus, não é idolatria dizer que ela é a palavra de Deus. Você está entendendo? É um argumento circular. Esse argumento de nos taxar de bibliólatras só faz sentido se eles estão certos. Eles usam um argumento baseado no fato deles estarem certos. Eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu digo que você está fazendo uma idolatria, e essa sua idolatria é mais um argumento para eu dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. É um argumento circular. Só existiria bibliolatria se os ateus estivessem certos, se os agnósticos estivessem certos, se todas as outras religiões estivessem certas e a Bíblia fosse apenas um livro humano. Agora, se a Bíblia e a gente vai conversar sobre isso, se a Bíblia além de um livro humano, a palavra inspirada de Deus, então é apropriado amar a Bíblia, é apropriado buscar entender a Bíblia, é apropriado procurar obedecer a Bíblia. Tudo isso é apropriado. Tá? E mais, esse argumento, esse espantalho de bibliolatria, isso é bibliolatria, não faz sentido porque ninguém se prostra diante da Bíblia, ninguém se ajoelha diante de uma Bíblia para fazer orações para a Bíblia. Ninguém pede, Bíblia, me salve. Bíblia, você tem poder para me salvar. Ninguém pede, eu intercedi para a Bíblia, eu vou fazer uma procissão em homenagem à Bíblia. Ninguém faz isso. A nossa relação com a Bíblia não é essa, né? Não existe uma idolatria em relação ao livro, em relação ao volume, ao objeto, e nem também uma idolatria ao texto, porque o texto ele é de fato inspirado, ele é de fato divino e merece respeito, consideração e reverência. Tá? Algumas coisas que não têm a ver com bibliolatria que entram às vezes nessa questão. Ser hipócrita não é praticar bibliolatria. Tem gente que prega a palavra e faz outra coisa, né? Tem gente que abre a Bíblia e prega contra o adultério e adultera. Tem gente que prega contra o roubo e rouba. Isso não é ser bibliólatra, isso é ser hipócrita. A pessoa, ela não está... O problema dela não é o amor excessivo à Bíblia, né? O problema dela é que ela ama de menos. Ela não ama a Bíblia como deveria. Se amasse, obedeceria, tá? Outra coisa que não tem a ver com a bibliolatria é usar a Bíblia para dominar os outros. É um pecado que muitos líderes cometem, de usar a Bíblia de forma opressiva, de distorcer as interpretações para ser um dominador sobre o rebanho. Isso é um pecado, ok, mas não é bibliolatria, porque, novamente, ele não está amando demais a Bíblia, ele está amando de menos. Se ele amasse de verdade, ele veria que o que ele faz é um pecado que Deus condena e se arrependeria. Tá certo? Então, vamos tirar da sala, vamos tirar desse debate essa questão de bibliolatria, que é um argumento inválido e não existe essa coisa de bibliolatria. Perfeito. Bom, 3h36 no horário oficial de Brasília, 3h36. Galera do YouTube, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. O Francisco Rosa está chegando por aqui, nosso pastorzão Francisco Rosa, gentilíssimo, lá de São João de Meriti, está chegando por aqui. Irmã Luziete também está ouvindo a gente, mandando boa tarde aqui lá de Paulista, Pernambuco. Valeu, irmã Luziete. Tem o pessoal do YouTube também comentando, né? Avelino, tá ligado aí, a Andréa Barreto, temos a Cristiana Paulo também acompanhando a gente,
Temos a irmã Luziete Gomes, toda essa galera aqui do YouTube, sejam bem-vindos. Dê o seu like, inclusive, aí no YouTube, você que está acompanhando, Isso. compartilhe nossa live, vai compartilhando. Você que não está inscrito ainda, está assistindo, mas não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. É importante demais que você contribua aí com a nossa Rede 316 nesse sentido, tá bom? A Avelino colocou aqui, e eu falei já, Avelino. Avelino Santos, um abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui, 3 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Deixa eu ver aqui, a próxima pergunta é essa. A Bíblia é machista, racista e homofóbica, pastor Marcelo Santos? Esse é um outro assunto que é levantado ali no vídeo, né? Do vídeo que nós estamos analisando. Nós sabemos, pela Bíblia, que Deus é contra a opressão, a injustiça, a violência. Tá? A gente lê a Bíblia e eu poderia enumerar aqui diversos versículos que falam que Deus se levantando contra os opressores, Deus defendendo a causa do órfão, da viúva, do mais fraco, Deus falando que todos são criados à sua imagem, então não existe espaço para racismo dentro da mentalidade cristã, que em Cristo, homens e mulheres igualmente são a imagem e semelhança de Deus, igualmente recebem a mesma salvação, são parte do mesmo corpo. Tem uma abundância de textos que nos fazem entender pela Bíblia que Deus é contra machismo, Deus é contra racismo, Deus é contra violência, contra qualquer tipo de pessoa, independente do pecado que ela cometa. Tá. Mas parece que as pessoas do vídeo lá não sabem disso. Parece que eles acreditam que a Bíblia é isso tudo. Tá? O Ed René, em um momento, ele fala assim: a mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como? Aí ele vai falar racismo, machismo, opressão e etc. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Tá? Isso é grave do ponto de vista teológico, porque está dizendo algo de Deus que Deus não disse, porque está dizendo algo da Bíblia que a Bíblia não diz, tá? E é grave até do ponto de vista político e ideológico, é grave até do ponto de vista das repercussões na sociedade, porque é o seguinte, o Ed René e a Ibabe, eles têm uma postura muito clara e muito definida, uma postura de luta contra o machismo, que eu concordo, luta contra o racismo, que eu concordo, luta contra a violência aos homossexuais, que eu concordo. Todo cristão tem que concordar com essas pautas e eles são militantes políticos que levantam essas bandeiras. Agora, do ponto de vista estratégico, essa fala deles eu diria que é pouco inteligente. Por quê? Se eu vivo num país, se eu milito contra o racismo, o machismo e a homofobia, ok? E eu vivo num país onde grande parte da população crê na Bíblia, aí eu vou a público para dizer que a Bíblia, interpretada literalmente, ela incentiva essas coisas, qual é o efeito que isso vai produzir nas pessoas? Será que eu vou conseguir fazer quem crer na Bíblia deixar de crer na Bíblia? Ou será que eu vou fazer as pessoas que creem na Bíblia acharem e concordarem que o machismo, o racismo e a LGBTfobia são a vontade de Deus? Já está percebendo como é complicado isso aí, né? Essas pessoas, esses irmãos, que eu creio que são irmãos, eles estão concordando com os supremacistas brancos. Eles estão concordando com a extrema-direita. Eles estão concordando com a Ku Klux Klan da vida, com os malucos do Red Pill da vida. Eles estão concordando, porque esses grupos falam exatamente isso. Esses grupos falam a Bíblia, a interpretação literal da Bíblia apoia as coisas que a gente apoia. Nós somos machistas, racistas e homofóbicos porque está escrito na Bíblia. Não! Está errado, não é isso que a Bíblia diz.
Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina essas coisas. A gente interpretar a Bíblia como ela é, pelo que ela faz, não vai nos fazer racistas, machistas, homofóbicos. Pelo contrário. Mas aí, quando eles usam esse tipo de argumento, realmente é algo muito surpreendente de ouvir alguém dizer, surpreendente de ouvir alguém alinhado com essas pautas, dar uma munição dessa para quem faz um uso errado da Bíblia. Eu acho isso muito complicado. Temos comentários aí dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, perguntas? Por enquanto tem só a galera dando boa tarde aqui mesmo pra gente. Acabou de chegar a Ivanete aqui, colocou boa tarde, pastores. Sempre ouvi a rádio e os programas na rádio. Hoje me inscrevi no YouTube e é muito bom ver vocês ao vivo. Irmão Nayan. Muito obrigado. Tá vendo? A nossa beleza é um colírio para os seus olhos, irmã. Pastor Marcelo apresentando aí o seu penteado maravilhoso, né? Pois é. E é isso. Passou um gelzinho hoje, pastor Marcelo? Passou um creme? Hoje eu passei mousse. Mousse. Ótimo. Tem também aqui o irmão Avelino comentando: o pecado não tem gênero, cor ou raça. A Cristiana colocou amém, louvado, agradecido seja o nosso Deus, palavras edificantes. E o Avelino completa dizendo que é só falar do Evangelho de Cristo, né? Tá aqui acompanhando a gente. Temos também o pastor Francisco, tô aqui nessa aula maravilhosa, Deus te abençoe, pastor Marcelo Santos. Glória Temos também aqui o Edno Leite, Edno, que é da PIB de Itapira, São Paulo. Obrigado, Edno, tá chegando aqui deixando boa tarde pra gente. Outra pergunta aqui, pastorzão, pra ti. A inerrância da Bíblia é um ensinamento bíblico? E aí? Sim, a inerrância bíblica é ensinada pela Bíblia, tá? E não apenas em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse texto é citado no vídeo, no programa, né? Eu vou ler novamente, que é um texto realmente muito importante nessa discussão. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Tá? Esse é um texto muito central, mas não é o único. No vídeo eles dizem que é o único texto que fala sobre inspiração da Bíblia. Não é. Mas esse texto é muito importante. O Edson, um dos preletores, creio que é pastor, ele fala que inspirar, a palavra inspirar, a Bíblia, a Escritura é inspirada, não significa que ela tem autoridade, significa que ela é viva. Né? Deus, quando inspira, ele dá vida. Né? Bonito. Né? Mas a Bíblia é autoridade sobre a nossa vida porque ela é viva, porque ela é a palavra viva de Deus. Tá? E a continuação do versículo nos mostra que, por ela ser viva e inspirada, ela é útil, ela ensina, ela corrige, ela coloca as coisas em ordem. Né? Então não dá para fazer isso sendo viva, mas não sendo autoritativa. Tá? A inspiração da Bíblia significa que Deus soprou vida nessas palavras. Né? E por serem palavras vivas, vindas de Deus, elas nos dão autoridade e nos preparam para toda boa obra. E onde mais nós encontramos na Bíblia ensinos sobre sua autoridade, ensinos sobre sua infalibilidade, que ela não é apenas palavra humana que erra, né? Por ser palavra de Deus, ela não erra. Onde nós encontramos isso? Né? No próprio Jesus. Tá? O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, por exemplo, ele diz, no versículo 17 e 19, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto,
Quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. De onde nós tiramos o nosso apreço, a nossa valorização e o nosso respeito pela Bíblia? De Jesus. Aprendemos isso com Jesus. Jesus que nos ensina que a palavra de Deus ela é viva, poderosa, eficaz, permanece e deve ser respeitada. Tá? Quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está desconsiderando a lei mosaica, ele não está dizendo, isso aqui não vale mais não, tá? Pelo contrário, ele está recheando aqueles mandamentos com significado. Ele está aprofundando e ele está elevando a barra. Então ele diz, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, não adianta só você não matar. Você não pode nem ter ódio no seu coração. Será que ele está abolindo o mandamento de assassinato? Será que na nova aliança todo mundo pode matar todo mundo? Claro que não. Ele está aprofundando o mandamento. Ele está mostrando o verdadeiro sentido do mandamento. Mesma coisa com adultério, mesma coisa com falar a verdade, não fazer juramentos. Ele só aprofunda. Ele não muda nada da lei moral de Deus, mas ele aprofunda, amplia e dá um verdadeiro significado. Nós vemos, por exemplo, em Marcos, um debate muito interessante. Marcos capítulo 12. Esse texto é sensacional. Jesus diz assim, Marcos capítulo 12, desculpa, estou em Mateus, versículo 35. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus aqui ele dá um nó na cabeça daqueles que ficavam toda hora mandando perguntas para ver se ele caía em alguma armadilha. Aí ele lança uma pergunta que deixa ele sem resposta. Como é que Davi chama o filho dele, o Messias, de meu Senhor? Quem é que é o superior aí? É Davi ou é o Messias? Mas o importante é que Jesus fala assim, o próprio Davi falando por meio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus reconheceu que aquele salmo que Davi escreveu 1000 anos antes, não foi apenas a vontade de Davi que escreveu, não foi apenas um autor humano que escreveu qualquer coisa e que por isso não importa muito o que ele escreveu. Não, Davi escreveu movido pelo Espírito Santo e quem está dizendo isso é Jesus. Então não é a doutrina da inspiração, da inerrância, da infalibilidade bíblica, não é uma coisa tirada de um único versículo, não. Isso é tirado de Jesus. João 10, de 31 a 36, vemos mais um debate de Jesus aí com os fariseus, em que ele diz assim, mais uma vez os líderes pegaram pedras para atirar nele, né? Porque Jesus se revelou como Deus e eles ficaram bravos. Jesus disse, por orientação de meu pai eu fiz muitas boas obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem e afirma ser Deus? Jesus respondeu, as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo, eu digo vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Olha a linha de argumentação de Jesus. Estavam falando com ele, você não pode dizer que é Deus. Mas peraí, Jesus fala. As escrituras dizem, Deus se referindo a algumas pessoas, vocês são deuses. Então por que eles podem ser considerados deuses e eu que sou de fato Deus não posso? Mas Jesus usa as escrituras.
E Jesus diz, as Escrituras não podem ser alteradas, as Escrituras não podem falhar, as Escrituras não podem mentir. Olha aí, o argumento que Jesus dá é a Escritura. Então Jesus tinha em alta conta não apenas os feitos de Deus no passado, não apenas aquilo que Deus fez no passado, mas o registro daquilo que Deus fez também é digno de nota, também não pode ser alterado, não pode ser mudado, também tem valor permanente, também tem valor para um debate. Né? Em Atos capítulo 13, nós vemos os apóstolos, né, pregando, Atos 13, de 32 a 35, estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse, eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto, não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém que Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Olha a linha de raciocínio, Nayan. Os apóstolos, eles estão pegando trechos da Bíblia, da Escritura, que aquelas pessoas conheciam, e estão dizendo, aquele autor humano escreveu aquilo lá, mas aquilo tem um significado além do que o autor humano pensou, porque houve um autor divino junto, e aquele autor divino sabia que aquelas palavras iam se referir ao Filho de Deus. Então, os apóstolos também entendiam os escritos, as leis, os salmos, não eram apenas um texto que poderia se enganar, mas junto com a pena da via um poder sobrenatural santo que os levava a entender, né? E aí existe continua segundo Pedro 3 não apenas Testamento são inspirados. Os textos do Novo Testamento são dados por Deus. 2 Pedro 3, 15 e 16. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Olha que interessante, Nayan. Pedro está explicando um assunto, e ele diz, o nosso irmão Paulo fala sobre isso nas cartas dele. E aí ele faz um parênteses. Tem umas coisas em Paulo que são bem difíceis de entender mesmo, é verdade. E aí ele diz, os ignorantes, os perversos, eles usam essas coisas difíceis de entender para distorcer a palavra de Deus. E eles fazem isso, segundo Pedro, com outras escrituras. Então, Pedro está reconhecendo que aquilo que Paulo escrevia não era só opinião de Paulo, não era só parecer de Paulo, não era teologia, como alguns teólogos hoje em dia dizem, a teologia de Paulo. Paulo era um teólogo. Não, Paulo não escreveu teologia. Paulo escreveu revelação. O que Paulo escreve é revelação. É o objeto da teologia, é aquilo que a teologia estuda. Então, Pedro reconhece isso. Então, já nos tempos dos apóstolos, já se reconhecia a autoridade dos textos apostólicos, dos textos de Pedro, de Paulo, de João, de Lucas, Mateus, etc. Tá? E aí, em 2 Pedro 2, 2 Pedro 1,
verso 19 e 20, o próprio Pedro vai dizer: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então a Bíblia, ela é muito coerente em dizer que ela própria tem a autoridade da palavra de Deus. É um argumento circular? É, mas não tem outro jeito, né? Não tem como outra entidade dizer que a Bíblia é autoridade. Se a igreja disser, a Bíblia é autoridade porque nós dizemos que ela é a igreja que é a autoridade, na verdade. Então, como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não tem nenhuma dúvida em dizer que ela tem autoridade, que ela tem verdade, que ela não falha, que ela não erra, que ela é a própria palavra de Deus. Perfeito isso. Muito bom, muito bom. Não tem como outra pessoa dizer isso, porque senão essa outra pessoa seria a autoridade. Maravilha. Outra fonte, né? Bom, a 3h59 aqui na nossa rede 316. A gente abraça aqui a Marta Cabral, que está chegando aqui com a gente, lá de Gandu. Boa tarde, pastor Marcelo, Nayan. Importantíssima essa aula. Estou aqui na livraria, em Gandu, num dia lindamente chuvoso, aprendendo com a rede 316. Sou apaixonada pela Bíblia. Já fiz a leitura anual umas 20 vezes, entre janeiro de 2022 a fevereiro de 2024. Fiz a cópia manual na versão a mensagem. Não sou idólatra da Bíblia, mas não me imagino não tendo condições de lê-la. Tá aqui a Marta Cabral, lá de Gandu, participando. Obrigado, Marta. Sua vida nos inspira, viu? 4 horas em ponto, aqui na nossa rede 316. A próxima pergunta para o pastor Marcelo justamente a do nosso tema, né? A Bíblia, pastor, ela é um papa de papel? A Bíblia é um papa de papel? Essa é a pergunta que foi levantada dentro desse vídeo, né? A irmã Karen, ela diz assim, olha, nós falamos dos nossos irmãos católicos que eles têm um papa infalível, mas nós temos um papa de papel igualmente infalível. E aí eu respondo, sim, é isso mesmo. A Bíblia é um papa de papel? Sim, a Bíblia é um papa de papel. A Bíblia ela tem autoridade igual o Papa tem? Sim. Só que não é igualmente o Papa, porque o Papa ele não é infalível. É a Bíblia que é. A Bíblia é infalível. A Bíblia não erra. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. É a Bíblia que determina o que é certo e o que é errado. Quando alguém vier para você e falar, você acha que a Bíblia, então, a Bíblia é um papa de papel? Ok. Positivo. Tranquilo. Sem problema nenhum. A Bíblia se você quer dizer dessa forma, é um papa de papel. Tá? Porque o argumento do vídeo, a Bíblia ela está rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Não, de forma alguma. A Bíblia, como a gente falou no início do programa, o objetivo da Bíblia não é ela mesma. O objetivo da Bíblia não é encontrarmos vida nela. O objetivo da Bíblia é encontrarmos vida em Cristo. Mas é através do estudo, do conhecimento e da palavra de Deus, a Bíblia, que a gente conhece Cristo. Não podemos conhecer Cristo se não chegarmos pela Bíblia, a não ser aqueles que estão lá no mundo muçulmano, que estão proibidos de ter acesso à Bíblia. Aí Jesus aparece para eles. Ok, né? Mas, de forma normal, conhecemos a Cristo pela Bíblia. Tá? João 16, versículos 7 e 13 a 15, nos vai dizer o seguinte: mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade,
Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Veja bem, Nayan, Jesus estava aqui, prestes a ser crucificado, morto, ressuscitado e subido ao céu. E aí ele fala, é bom que eu vá, porque se eu for, eu vou mandar para vocês o Espírito da verdade. O Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, vai lembrar para vocês as coisas que eu já ensinei e vai trazer coisas novas. Ele vai trazer outras verdades que eu ainda vou passar para vocês. Tá? Então, isso aí é ponto pacífico, todo mundo entende e crê que Jesus fez essa promessa. Agora, como essa promessa se cumpre? Como o Espírito Santo mandado por Jesus dirige, orienta e governa a sua igreja e a vida de cada um dos crentes? Existem 3 respostas. Tem a resposta católica. O Espírito Santo ensina pelo Papa e pelo magistério da igreja. O Papa é o vigário de Cristo, é aquele que está no lugar de Cristo. Ele é a autoridade que vai dizer o que Jesus quer nos transmitir. Tá? Então, se você é católico, você tem essa visão. Né? E aí é importante que tenha essa visão, porque tem alguns católicos aí que são meio rebeldes, que não aceitam a autoridade do Papa. Então, você não está sendo meio... Você é meio protestante, meu querido. Né? Sinto lhe dizer. Tá? Mas se você é católico, você se submete à autoridade do Papa. Jesus fala pelo Papa, o Espírito Santo fala pelo Papa e pelo magistério da igreja, pela tradição da igreja católica. Essa é a resposta católica. A resposta protestante. O Espírito Santo veio sobre a igreja e inspirou os apóstolos a escreverem a Bíblia, o Novo Testamento. E ele já tinha escrito o Antigo. Então, o Espírito Santo dirige, ensina, governa e controla a igreja em nome de Cristo por meio da Bíblia, por meio da Escritura. E tem a resposta liberal, que o Espírito Santo não dirige e nem controla e nem ensina nada. Somos livres, daí a ideia da doutrina liberal. Eu que decido o que é melhor para mim. Eu é que dou o significado que eu quiser, eu é que interpreto do jeito que eu quiser, eu é que vivo a minha vida cristã como do jeito que eu quiser, de acordo com o que é politicamente correto, de acordo com o que é aceitável para a sociedade. Então, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Sou eu sou livre. Tá? Então, não tem muito para onde fugir. Né? Algo ou alguém vai ter que ser autoridade. Né? Algo ou alguém vai ser o meio pela qual a gente descobre qual é a vontade de Deus. Então, ou é uma pessoa imbuída de uma autoridade, como um Papa, ou é a Bíblia, ou sou eu mesmo. Né? Quem é o Papa da sua vida? Quem é aquele ou aquilo por meio do qual você conhece a vontade de Jesus e o Espírito Santo ilumina a sua vida? Nós, evangélicos, cremos que é a Bíblia. Se isso significa que ela é um Papa de papel, ok, tudo bem. Não precisamos ficar ofendidos com isso, não. Pode trabalhar essa definição que está tranquila. Vamos nessa, então. 4h07 aqui no horário oficial de Brasília. A Elizabeth Ferreira diz que tá lá em Colorado, no Paraná, e ela ouve a 316, né, sempre, desde que começou, na verdade. Só que ela tá amando a transmissão aqui, porque tá vendo a gente. Tá vendo, pastor Marcelo? Como é bom? Então. Maravilha. As nossas figuras aqui são sensacionais. Maria Isabel tá dando graça e paz pra gente. Tem também a rede de web rádios cristãs amigas, colocando a Bíblia é um papa de papel no sentido de ser a regra de fé e prática. A Bíblia é superior por ser a revelação dada através do Espírito Santo. É isso aí. Bom, agora 4h08 no horário de Brasília. Chegou por aqui também nossa irmãzinha Alessandra Lasman, tá aí acompanhando a gente. Obrigado, Alessandra, pela sua companhia.
Tá sintonizadíssima aqui no nosso programa lá na cidade de São José dos Campos. Pastor, a próxima pergunta é essa aqui, ó. Existe um conflito aí entre a Bíblia e Jesus, pastor Marcelo? Pois é, Nayan. Esse é o ponto, para mim, em que o vídeo do pastor Ed René e da liderança dele é o ponto onde o vídeo é mais complicado, é o ponto mais problemático, chegando perto da heresia e da blasfêmia. Tá? Quando o Ed René diz nem tudo que está na Bíblia está em Jesus, né? Jesus discorda de você, Ed. Tá? Sinto dizer, Jesus não concorda com a sua colocação. Em Lucas 24, versículos 25 a 27, nós lemos o famoso texto aí da Caminho de Emaús, né? E aí, Jesus está dizendo assim, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Jesus está dizendo, tudo na Bíblia é sobre mim. Tudo nas Escrituras é sobre mim. Vocês estão lerdos, vocês ainda não entenderam que tudo aponta para mim. E aí ele foi explicando os ensinos de Moisés, de todos os profetas, os salmos, e foi explicando e aplicando para ele. Tá? A Bíblia toda aponta para Jesus. Então não há conflito, não tem coisa na Bíblia que não seja de Jesus. Não tem coisas na Bíblia que não estejam em Jesus. Isso é querer separar algo que Deus uniu. Em Atos 3, versículo 24, nós lemos assim, a começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo com vocês. Ou seja, aquela cura daquele paralítico já estava profetizada. Né? E aí ele foi explicando tudo o que aconteceu a partir de Samuel, todos os profetas, tudo o que acontecia. Apocalipse 19, versículo 10, parte B, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Né? Toda a profecia tem a ver com Jesus. Tudo que está na Bíblia aponta para Jesus. É isso que quer dizer a famosa frase Jesus como chave hermenêutica. A liderança da EBAB usa essa expressão, Jesus como chave hermenêutica, de uma maneira totalmente diferente. Eles querem dizer o seguinte, olha, vamos eliminar da Bíblia tudo aquilo que não combina com Jesus. Ou melhor, tudo aquilo que não combina com a imagem que eu tenho de Jesus. Então, por exemplo, mensagens de juízo, mensagens de ira, não combinam com o meu Jesus. Então, eu vou tirar. Mesmo que o juízo e a ira venham do próprio Jesus. Que a gente vê, por exemplo, no Apocalipse. O Apocalipse é Novo Testamento. E o Apocalipse é Jesus, é o personagem principal. E Jesus, no Antigo Testamento, distribui ira, distribui juízo. Os olhos são como chama de fogo, a espada sai da sua boca, e o sangue dos seus inimigos está manchando sua roupa, ele pisa, ele tem um cetro de ferro, ele vem para julgar, ele lança os inimigos no lago de fogo e enxofre. É Jesus que faz tudo isso. Então, eles apenas querem pegar aquilo que eles acham conveniente, aquilo que eles acham que se encaixa na imagem que eles fazem de Jesus. Tá? É isso que eles falam quando dizem Jesus é a chave hermenêutica, quando é o contrário. Jesus como chave hermenêutica significa que tudo na Bíblia, inclusive as palavras de juízo, inclusive os ensinamentos sobre santidade, tudo tem a ver com Jesus. Porque se você segue a Jesus, você vai querer fazer a vontade dele. Né? Quando ele diz assim, não somos seguidores da Bíblia, somos seguidores de Jesus, como é que você vai seguir a Jesus sem conhecê-lo pela Bíblia? Que Jesus é esse que você está seguindo? Se não é o da Bíblia, de onde vem?
De onde vem a imagem que você faz de Jesus? De onde vêm os conceitos e ensinamentos que você faz de Jesus? Né? Como ter uma experiência com o verbo da vida, rejeitando ou relativizando as escrituras que dão testemunho dele? Como chegar, como entrar num lugar sem passar pela porta? Jesus é a porta. Né? A Bíblia, acho que foi Calbart que falou, a Bíblia é a manjedoura onde nasce Jesus. Né? Mas você precisa chegar até a manjedoura. Você precisa crer que aquela manjedoura ela é realmente o veículo que Deus usa. Então, não existe nenhum conflito, nem poderia haver conflito entre Jesus e a Bíblia, porque só conhecemos Jesus pela Bíblia. O Jesus que salva, o Jesus, o Verbo divino, é o Jesus da Bíblia, revelado na Bíblia. E a Bíblia existe para isso, para nos apresentar Jesus. Maravilha. Bom, 4h14 na nossa 316, ainda, né, com esse assunto de hoje, a Bíblia é um papa de papel. Para quem está chegando agora, não fica triste não, porque esse conteúdo vai ficar liberado para você aí assistir tranquilamente no YouTube, né? Aliás, o Samuel tá falando aqui, pastor, que o bom da transmissão do YouTube é que sumiram as muriçocas lá da casa dele. Boa, isso também é bênção. Eu não entendi. Isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. É algo positivo para ele, né? Mas eu não curti muito a piada dele, não. A gente é bonita, pai. Mais semelhança isso aí. de Cristo. Eu canto Vamos aquela lá. música da Ana Paula Valadão o tempo todo. Ai. Ó, aí as pessoas falam assim, sem mais semelhança, a Bíblia fala que Jesus não tinha nenhuma beleza nem formosura. Então... Seguimos e aí? em tudo. Tudo certo, né? Bom, como lidar, pastor Marcelo, com as várias interpretações possíveis da Bíblia? Não só no vídeo, mas muitas pessoas que têm esse ponto de vista de negar a inspiração e a inerrância da Bíblia, usam os erros de interpretação sobre a Bíblia para invalidar a inerrância e a inspiração. Tem até um caso engraçado que passou na televisão muitos anos atrás, um senhorzinho lá do interior, que ele leu na Bíblia, vai ter com a mulher e adultera, e aí ele foi e adulterou. Ele disse que estava obedecendo a Bíblia, só que ele leu errado. Foi numa cidade perto de Pedro Canário, foi em Linhares. Foi famoso, né? Mas aí não foi nem um erro de interpretação, foi um erro de alfabetização, porque ele está escrito, vai ter com a mulher adúltera. E aí ele colocou um E no meio, esqueceu o acento, vai ter com a mulher e adultera. Então, erros não invalidam o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Nós, conservadores, nós que cremos na doutrina da inspiração e da inerrância, nós sabemos que a interpretação é uma arte e uma ciência difícil. Nós sabemos que não é tranquilo interpretar toda a Bíblia. Né? E nós sabemos que as interpretações humanas são, sim, falíveis. É muito complicado quando a gente equaliza a minha interpretação com a Bíblia. Tá? Então, é por isso que se produz teologia. Né? O que é a ciência da teologia? É gente que crê na palavra de Deus, na Bíblia, tentando entender e tentando descobrir o significado. Aí debate daqui, debate dali, vai no grego, vai no hebraico, etc. E a gente trabalha há 2000 anos nisso. Há 2000 anos estamos fazendo esse trabalho, né? Para tentar chegar à interpretação mais correta possível. Tá? É mentira esse fato de que o teólogo conservador não leva em conta o contexto gramatical, o contexto histórico, o contexto cultural. Não. Todo teólogo conservador, todo mundo que crê na inspiração e na inerrância, sabe que tem que levar tudo isso em conta na hora de interpretar. Né? Porque há um abismo histórico entre os primeiros escritores e nós. Então, a gente tem que fazer essa ponte aí. Tá? Sabemos que existem significados diferentes no texto. Tem, às vezes, o significado alegórico, tem um significado espiritual mais profundo, e temos que levar tudo isso em conta.
né? Então, existe o trabalho da exegese, que é você pesquisar o que aquele texto significou para os seus leitores originais. Aí tem o trabalho da hermenêutica, que é o que esse texto, então, significa para nós hoje. Só que aí o Ed René, ele acrescenta uma terceira pergunta. Ele diz, temos que fazer uma terceira pergunta. Além de perguntar o que o texto significou no passado e o que o texto significa hoje, temos que perguntar se o texto ainda vale hoje. Temos que significar ainda vale? Ou podemos descartar, né? Porque, senão, aí ele entra naquilo, né? Podem ser interpretações perigosas e tal, tal. Então, não, essa terceira pergunta a gente não deve fazer. Porque a partir do momento que entendemos o que o texto significa, o que significou ontem, o que significa hoje, fazendo todas essas considerações históricas, culturais, etc., nós temos o que Deus quer. Nós temos a palavra de Deus. E temos que simplesmente seguir, obedecer. Tá? Entender, Nayan, que tem várias interpretações possíveis, ou várias interpretações diferentes, é diferente de negar a autoridade. Então tudo vale? Não, nem tudo vale. Um texto bíblico ele pode ter várias interpretações, mas não significa que todas as interpretações são iguais. Não significa que vale tudo. Não. Existem interpretações erradas, mais erradas, certas e mais certas, né? Nem toda interpretação é igual. Tem interpretações que são sólidas, são saudáveis, e você diz assim, não, realmente isso aqui faz sentido, eu entendo melhor esse texto. Tem outras que são interpretações forçadas para a pessoa dizer aquilo que ela quer. É uma questão de trabalhar com bom senso, com dependência do Espírito Santo, para buscar realmente as melhores interpretações. Então, foi falado no texto que se houvesse amor, humildade, paciência, né, essas questões sobre atualizar a Bíblia não seriam motivo para escândalo e poderíamos sentar juntos à mesma mesa e compartilhar as possíveis interpretações. Só que não dá para sentar na mesma mesa com quem está botando fogo na mesa. Não dá para sentar na mesma mesa com quem está serrando os pés da mesa, tornando impossível sentar à mesa. Porque se você nega que a Bíblia ela tem uma origem divina, se você nega que tem um significado transcendente, que a palavra de Deus está ali, você perde a base para ter qualquer comunhão, para ter qualquer diálogo, a não ser um diálogo interreligioso, né? Então, se Deus não tivesse nos dado uma escritura inspirada, inerrante e autoritativa, nós estaríamos perdidos. Vale tudo. Tudo. Estaríamos no vácuo, estaríamos no escuro, sem saber o que Deus quer de fato de nós, né? O fato de Deus ter inspirado a Bíblia, uma Bíblia inerrante, infalível, que ela é a palavra de Deus, isso é uma prova do amor de Deus, né? Então, glória a Deus, graças a Deus por esse dom maravilhoso. Primeiro, o dom da salvação em Cristo, que é o mais importante, mas esse dom da salvação chega até nós através de uma mensagem que está num livro inspirado, autoritativo, infalível, né? Que temos que ter trabalho, sim, para interpretar, né? Mas podemos chegar a interpretações verdadeiras e entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Que Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais amor pela sua palavra e pelo alvo dessa palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Benção pura, show de bola, isso é muito legal. A gente ouvir tudo isso aqui e entender que a Bíblia, ela é de fato a nossa principal regra de fé e prática e é a nossa principal fonte de orientação. Outro dia eu estava comentando com os irmãos na nossa EBD e pedi para eles definirem, né? E foi interessante que na hora que eu pedi para cada um definir o que é a Bíblia, o que significava a Bíblia para eles, né? Uma pergunta, darem uma resposta pessoal,
Cara, foi interessante, porque cada uns falavam que era um manual de instrução da vida, outros falavam que era a palavra de Deus, outros falavam que era a fonte para a gente buscar tudo. E aí foram dando assim várias definições assim pessoais. E eu falei assim, cara, é tudo isso aí, galera. É tudo isso aí, espiritualmente falando, tudo isso aí. Sem a Bíblia a gente não é nada, né? Mas foi muito bom a gente ouvir tudo que o pastor Marcelo Santos trouxe pra gente nessa tarde. A gente agradece todo mundo que ficou com a gente aqui agora no YouTube, né? Mandando mensagens aqui também no nosso WhatsApp. Valeu, vocês são bênçãos demais aqui pra nossa vida. Pastorzão, quer concluir ainda? Tem alguma palavra a mais? Ou já quer deixar também aí o convite para a galera acompanhar a próxima sexta-feira? Isso, acompanhe a gente no nosso projeto, Somos Universitários Missionários. Junte-se a nós, se você quer ser usado por Deus na sua universidade, como estudante, como professor, queremos treinar e capacitar você. E na semana que vem, nosso programa será Masculinidade e Feminilidade Bíblicas. Vamos conversar sobre Olha aí, show. Uma tretinha, né, pastor? Você gosta de uma treta? Igual a gente bate de um lado, tem que bater do outro também. Exatamente, é isso aí. Então é isso, a gente se encontra na próxima sexta-feira. Obrigado mais uma vez, pastor Marcelo. Deus te abençoe o seu ministério. E é isso, galera. Somos é bênção aqui pra gente toda sexta-feira na 316. Valeu, pastorzão. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.